Muito boa tarde, amados irmãos e amigos presentes, valentes do Filho de Davi, que trabalham em toda a obra de Deus, na gráfica, em vídeos e em todas as formas, realizando atividades em diferentes lugares, para assim levar a palavra de Cristo. Nesta ocasião, para mim é uma grande bênção estar com vocês, para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus. Esse é o programa correspondente a este tempo, para o qual quero ler em São Mateus capítulo 14, versículo 13 ao 21, onde nos diz a Escritura: ouvindo Jesus, retirou-se dali. Isto foi quando João Batista foi decapitado. E ouvindo Jesus que João tinha sido decapitado, disse: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto e apartado. E sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles e curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem o que comer. Jesus lhes disse: Não tem necessidade de ir-se, dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-os aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e recolheram os que sobrou dos pedaços, 12 cestas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Dai-lhe vós de comer. Essas foram as palavras de Jesus aos seus discípulos, e estas são as palavras a nós também. Podem tomar assentos, tenham a bondade. Este milagre da multiplicação dos pães e dos peixes para saciar a necessidade física daquela multidão que seguiu Jesus é tipo e figura da necessidade espiritual que os seres humanos teriam em sua alma, onde teriam fome e sede, como nos diz o profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, que Deus enviaria fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas sim de ouvir a palavra de Jeová. Assim como se sente fome e sede no corpo físico, se sente fome e sede na alma da pessoa. E assim como temos que dar pão e água ao nosso corpo, alimento ao nosso corpo para que continue vivendo, também temos que dar alimento espiritual à nossa alma para que viva eternamente. E agora,
Este milagre físico que Cristo fez aqui é tipo e figura do milagre espiritual que ele faria para alimentar a raça humana. Foi em 2 ocasiões que ele fez este tipo de milagres. No capítulo 14 de São Mateus e no capítulo 15 também de São Mateus, voltou e multiplicou os pães e os peixes e alimentou 4.000 pessoas na segunda ocasião. A primeira foi 5.000 pessoas. Agora, podemos ver que, sendo isso tipo e figura do espiritual, pois Cristo mesmo, citando o que disse o profeta Moisés, em Deuteronômio capítulo 8, onde Deus, aí, por meio do profeta Moisés, vejam o que nos disse. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1 em diante. Recordem que esta trajetória do povo hebreu pelo deserto se torna nossa trajetória por este planeta Terra. E vem a ser a trajetória da Igreja do Senhor Jesus Cristo, passando por suas diferentes etapas. Disse capítulo 8 de Deuteronômio, versículo 1 em diante: Cuidareis de pôr por obras todo o mandamento que eu vos ordeno hoje, para que vivais e sejais multiplicados e entreis e possuais a terra que Jeová prometeu com juramento a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual Jeová teu Deus te guiou nesses 40 anos no deserto para afligir-te, para provar-te e para saber o que havia em seu coração, se havia ou não de guardar os seus mandamentos. E te afligiu, e te fez ter fome, e te sustentou com maná, comida que não conhecias tu nem teus pais a tinham conhecido, para fazer-te saber que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que sai da boca de Jeová viverá o homem. E o que é que sai da boca de Jeová? Sua palavra. E a boca de Deus são os profetas de Deus que ele envia de etapa em etapa. A palavra que sai de Deus por meio dos seus profetas é o alimento espiritual para a alma dos seres humanos. Cristo, citando esta passagem, quando foi tentado pelo diabo, que diz: se és filho de Deus, diga que estas pedras se convertam em pão. Cristo disse: não somente de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E agora temos uma necessidade, então, espiritual. Todo ser humano que vem viver neste planeta Terra. E é uma necessidade espiritual de alimento. É alimento espiritual. E esse alimento espiritual é a palavra de Deus para o tempo que corresponde à pessoa viver, a qual sai através da boca de Deus, o mensageiro de Deus que ele tem para cada tempo. E agora, quando Deus traz esta palavra, então, as pessoas que estão com este mensageiro nesta era têm a encomenda de dar a comer às pessoas, pois Deus já a trouxe por meio do mensageiro, como fez ali Jesus. Ele já multiplicou os pães e os peixes, dando graças a Deus, e agora correspondia aos apóstolos reparti-lo. E agora encontramos que de era em era foi assim. E agora para o nosso tempo, vejam vocês, Deus em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, versículo 1 ao 11, encontramos o anjo forte que desce do céu, envolto em uma nuvem, com o livrinho aberto em sua mão.
e dá esse livro a um homem, a um profeta, para que o coma e depois fale a palavra. Depois profetize sobre muitos povos, nações e línguas. E agora, isto é o título de propriedade, a palavra de Deus sendo dada a um homem para que a coma, para que assim profetize sobre muitos povos, nações e línguas. E quando esta palavra sai da boca desse profeta mensageiro, sendo para muitos povos, nações e línguas, então, na era que corresponde viver este mensageiro, com os que Deus colocou ao seu lado para trabalhar na obra de Cristo, que são os ministros e colaboradores e todo o corpo místico de Cristo, tem o privilégio de escutar as palavras de Jesus de novo. Dai-lhes voz de comer. Portanto, vejam vocês, temos o privilégio de tomar em vídeos a palavra falada para que fique gravada em vídeos, em áudio e imagem, e também para passá-la a folhetos, ou seja, para que fique impressa e assim possa ser repartida ou distribuída a muitas pessoas e possam comer assim desse alimento espiritual, disse. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Assim que são bem-aventurados os que leem, pois alguém tem que escrever para que outros leiam. Esses são bem-aventurados os que ouvem, pois alguém tem que falar. Ou seja, que tem que trazer esta palavra falada e tem que ficar gravada, para que não somente a escute os que estão presentes nesse momento, mas que fique gravada e a possam escutar milhares ou milhões de seres humanos. Portanto, são bem-aventurados os que trabalham nesse trabalho de dar a comer às pessoas o alimento espiritual que Deus traz para nosso tempo, assim como foram bem-aventurados os que deram a comer do alimento espiritual correspondente a cada era, nas eras passadas, quando Deus enviou a cada mensageiro com o alimento espiritual, a palavra, os que estavam junto ao mensageiro, trabalhando nesse trabalho foram bem-aventurados levando a mensagem. E agora, vejam vocês a importância do alimento espiritual. O alimento espiritual é mais importante que o alimento físico para o corpo. O alimento para a alma é mais importante porque uma pessoa pode morrer por falta de alimento físico, mas, no entanto, se a pessoa tinha crido em Cristo como seu Salvador e lavado seus pecados em seu sangue e recebido seu Espírito, a pessoa não está morta, a não ser somente seu corpo físico. Mas a pessoa passou à sexta dimensão a viver e está ali no paraíso vivendo. Mas se a pessoa não come o alimento espiritual para o tempo que lhe corresponde viver, embora a pessoa esteja viva fisicamente, esteja gordinha fisicamente, porque coma fisicamente bem, espiritualmente sua alma está enferma, doente, está fraca e está morrendo. E há pessoas que até estando vivas estão mortas. Agora, o único alimento para a alma, para que nossa alma não morra, é a palavra de Deus. Não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E para cada tempo, cada era e cada dispensação, saiu a palavra da boca de Deus, do mensageiro de Deus, para o povo. Vejam como a palavra vem ao mensageiro e do mensageiro passa ao povo.
Assim foi em todos os tempos. Vejam, o mesmo está aqui em Apocalipse capítulo 10. O anjo forte, o anjo do pacto, dando a um homem sua palavra, o título de propriedade, o livro dos selos para que o coma, para que depois profetize sobre muitos povos, nações e línguas. É o mesmo que aparece aqui. Vejamos em Jeremias, é um dos lugares, capítulo 15, versículo 16, começando no versículo 15, capítulo 15, versículo 15 em diante, disse: Tu o sabes, ó Jeová, lembra-te de mim e visita-me, e vinga-me dos meus inimigos. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabes que por amor de ti tenho sofrido afronta. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E tua palavra me foi por gozo e por alegria do meu coração, porque teu nome se invocou sobre mim, ó Jeová, Deus dos exércitos. E agora, passamos a Ezequiel capítulo 3, versículo 1 em diante, e também o capítulo 2. Capítulo 2 e capítulo 3 de Ezequiel. Vejamos o que nos mostra aqui. Capítulo 2, versículo 7 em diante, disse de Ezequiel: Aqui é preciso ler um pouquinho antes, versículo 13 em diante, para ter o quadro claro. E me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais se rebelaram contra mim até este mesmo dia. Eu, pois, te envio a filhos de duro rosto e de obstinados de coração, e te envio a eles, e lhes dirás: assim diz Jeová teu Deus. E eles que ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, sempre reconhecerão que houve profetas entre eles. E tu, filho do homem, não temas, não tenhas medo das suas palavras. Ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões, não tenhas medo da sua palavra, nem temas diante deles, porque são casa rebelde. Levarás, pois, minhas palavras, escutem ou deixa de escutar, porque são muito rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde como a causa rebelde. Abra tua boca e come o que eu te dou. Eu olhei, e eis que uma mão estendida até a mim, e nela havia um rolo de livro. Nos tempos antigos, os livros não eram nesta forma, mas que eram pergaminhos enrolados. E assim mostra aqui, porque está nesse tempo. E estendeu, vamos ver, e estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações e suspiros e ais. Me disse, e agora passamos ao capítulo 3, me disse: filho do homem, come o que olhares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. E abri a minha boca, e me fez comer aquele rolo, e me disse: filho do homem, alimenta teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo
que eu te dou. E eu comi, e foi em minha boca doce como mel. E logo depois me disse, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e fala a eles com minhas palavras. Porque não eres enviados a povo de água estranha, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Não há muitos povos de estranha fala e de línguas difíceis, cujas palavras não entendas. E se a eles te enviara, eles te ouvirão. Mas a casa de Israel não te quererá ouvir, porque não me querem ouvir a mim, porque toda a casa de Israel é dura de fronte e obstinada de coração. Eis que fiz teu rosto forte contra os rostos deles, e tua fronte forte contra suas frontes, como diamante, mais forte que pederneira tuas frontes. Não temas nem tenhas medos diante deles, porque são casa rebelde. E me disse, filho do homem, toma em teu coração todas as minhas palavras que eu te falarei, e ouve com teus ouvidos, e vai entre os cativeiros, aos filhos do teu povo, e fala-lhes, assim diz Jeová, o Senhor, escutem ou deixem de escutar. E me levantou em espírito, e eu vi detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia, bendita seja a glória de Jeová desde o seu lugar. Agora vejam como no campo espiritual Deus dá a comer ao profeta Ezequiel um rolo. E agora vejam vocês, não é algo desta dimensão, vem de outra dimensão, é a palavra de Deus. E agora, o mesmo acontece em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 11. E assim como manda o profeta Ezequiel logo profetizar a falar à casa de Israel, em Apocalipse capítulo 10, encontramos que ao que come o livro, em seguida lhe diz, é necessário que profetizes outra vez. Profetizes outra vez sobre muitos povos, nações e línguas. E esse é o homem que tem o ministério profético do último dia, para profetizar sobre povos, nações e línguas, incluindo o povo hebreu. E depois no capítulo 11, aí temos o ministério das duas oliveiras, produto do livro que foi comido pelo que recebeu este livro para comer. João ali está representando o último profeta mensageiro da última dispensação, da dispensação do reino, o qual comerá esse título de propriedade, esse livrinho aberto que Cristo Anjo Forte traz, e depois terá o ministério profético do último dia. E é o profeta mensageiro da dispensação do reino, o qual pregará ao povo hebreu e chamará e juntará 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Mas antes tem que chamar e juntar os escolhidos dentre os gentios no último dia, com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, e serem assim colocados os escolhidos de Deus do último dia na era da pedra angular e preparados para serem transformados e raptados conforme o programa divino. Os escolhidos de Deus do último dia, ao estarem escutando o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo com a mensagem profética do último dia, estarão escutando a grande voz de trombeta ou trombeta final, porque essa é a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, revelando o mistério do sétimo selo, e chamando e juntando os escolhidos e nos preparando para sermos transformados neste tempo final. Esta mensagem é a mensagem que alimenta espiritualmente nossas almas no último dia. Assim como
estivemos sendo alimentados através das diferentes eras da igreja pelo alimento espiritual da revelação divina da primeira vinda de Cristo. Para o último dia, em acréscimo, receberemos a revelação divina da segunda vinda de Cristo. E isso é o alimento espiritual, maná escondido. O maná escondido que estava escondido dos santos, dos crentes das eras passadas, é dado neste tempo final para ser comido. Este maná escondido é dado ao vencedor, e o vencedor o compartilhará com sua casa, sua família, que é a era da pedra angular. Esta é sua família celestial. E agora podemos ver que esse é o servo fiel e prudente que Deus colocou em sua casa no último dia, assim como colocou servos fiéis e prudentes na casa de Deus em cada era, que foram os 7 anjos mensageiros das 7 eras. Agora, a bênção grande para o servo fiel e prudente que estará no último dia, dando alimento espiritual a tempo, é que esse servo fiel e prudente será colocado sobre todos os bens de seu Senhor. Esse servo fiel e prudente, estando vivo, será adotado e, consequentemente, obterá uma bênção maior que a bênção dos outros servos fiéis e prudentes das outras eras. Pois nenhum dos outros servos fiéis e prudentes das 7 eras, nenhum deles foi um mensageiro dispensacional. Mas o servo fiel e prudente que estará no último dia, dando alimento espiritual a tempo, no tempo e para o tempo da segunda vinda de Cristo, o qual recebe o maná escondido, disse: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. E em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, disse que lhe dará a comer da árvore da vida. Assim que, vejam vocês a bênção tão grande que há para esse vencedor. Capítulo 2, versículo 7 de Apocalipse diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E Cristo é a árvore da vida. E Cristo está no meio da sua igreja de era em era. E para o último dia, onde estará? Em sua igreja na era da pedra angular. E agora, Cristo, a palavra, o verbo, estando no meio da sua igreja, dá a comer ao vencedor nesse tempo final. E o servo fiel e prudente come este alimento espiritual e nos dá a todos nós neste tempo. E os que têm a bênção de trabalhar na obra de gravações e de gráfica, pois tem uma bênção grande, porque estão trabalhando na obra onde dá a comer às demais pessoas. Está servindo o alimento espiritual em vídeos, em fitas, cassetes e em folhetos, ou seja, gravado em voz e imagem, e impresso em folhetos. Portanto, para essas pessoas há uma bênção muito grande da parte de Deus, a qual compreenderão quando a receberem. E quando a receberem, pois vão dizer: olha, mas que bênção tão grande! Se eu chego a saber que isto era assim, que ia receber uma bênção tão grande, teria trabalhado mais nesta obra de dar de comer às demais pessoas. Pois olhe, antes que chegue esse momento, lute e trabalhe mais, porque isso é assim.
Somos bem-aventurados neste tempo final, em dar a comer o alimento espiritual a todos os que têm fome e sede. Não fome e sede de comida física. Não fome e sede de pão e água, mas fome e sede de ouvir a palavra de Deus para este tempo final. E agora dai-lhes voz de comer, disse Cristo lá. Esse é para o alimento físico, ele disse assim, quanto mais para o alimento espiritual, o qual ele esteve como? Multiplicando nesse tempo final. E se o esteve multiplicando é para quê? Para dá-lo a comer aos que têm fome e sede. Quando todos pensaram que já não havia mais etapas ou eras, nem havia mais mensagem para o povo, vejam vocês, Cristo fez o milagre, tomou o que havia e o multiplicou, e agora há alimento em abundância para alimentar a humanidade completa, para os que vivem neste tempo e para os que viverão no reino milenial, porque a terra será cheia do conhecimento da glória de Jeová como as águas cobrem o mar. E com que? Pois com a palavra serão cheios do conhecimento da glória de Jeová. Porque é com sua palavra revelada que Deus nos ensina a todos nós. Esta é a forma de Deus nos ensinar, e esta palavra revelada vem sempre pelo mensageiro do tempo que está presente ou vigente. E agora a palavra revelada para o último dia, já vimos que vem por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo. Por meio do seu anjo é que Cristo, o anjo do pacto, atrás para a sua igreja. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. E agora todos temos a oportunidade e privilégio de dar a comer a todas as pessoas, porque o alimento está sendo dado e está sendo colocado em vídeos, em folhetos e em fitas cassete, para que as pessoas o possam receber e alimentar sua alma. Não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bem, disse Pedro a Jesus, quando Jesus, em São João capítulo 6, disse a seus discípulos, os quais viram que as pessoas estavam indo embora, os que tinham comido os pães, os peixes e tudo. Depois, quando Jesus lhes fala coisas difíceis, coisas que eles não podem entender, então vão indo embora. E os discípulos em seus corações pensam, dura é esta palavra, quem a pode receber? E Jesus lhes disse, sabendo os pensamentos do coração deles, disse, vocês também querem ir? Pedro lhe diz, e a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Vê? A palavra de vida eterna é a que nós necessitamos. E esta é a palavra do Senhor Jesus Cristo. E agora, sua palavra, de era em era, vem por meio dos mensageiros que ele envia, de era em era. Em cada era, um mensageiro. E para o nosso tempo, um mensageiro, identificado por Cristo, seu anjo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Apocalipse 22, versículo 16. E agora, em Apocalipse 4:1 disse, Cristo com esta voz de trombeta sobe aqui. Onde vamos subir? A era da pedra angular, que é o lugar, a era onde ele está neste tempo final. Como esteve nas outras eras, em cada uma destas eras, manifestado no anjo mensageiro de cada era. E agora, subimos à era da pedra angular
para escutar a Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. E como estará fazendo? Assim como fez em cada era do passado, através do mensageiro de cada era, pois estará no mensageiro da era da pedra angular, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando ele cumpre essa promessa em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, a cumpre através do seu anjo mensageiro. Disse, capítulo 22, versículo 6, e disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Vejam aí como as coisas que ele disse que nos daria a conhecer ao subir onde ele estava, as dá a conhecer por meio do seu anjo mensageiro, porque ao subir onde ele está, a era da pedra angular, ele está em seu anjo mensageiro, falando-nos todas estas coisas que devem acontecer em breve, como fez por meio dos profetas do Antigo Testamento e por meio dos apóstolos e por meio dos 7 anjos mensageiros. Por isso, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 em diante, disse Moisés: Profeta como eu vos levantará o Senhor vosso Deus, a ele ouvireis. E porque Moisés disse que é preciso ouvir este profeta? Perdão. No mesmo capítulo 18, versículo 18 ao 19, dá a razão pela qual é preciso ouvir este profeta. Agora, de etapa em etapa, esta profecia foi cumprida parcialmente nos diferentes profetas que Deus enviou. Depois foi cumprida em toda a sua plenitude em Jesus, e depois foi cumprida parcialmente nos apóstolos e nos 7 anjos mensageiros, e para o último dia será cumprida plenamente, de novo, no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Disse, Deuteronômio capítulo 18, versículo 18 a 19, profeta lhes levantarei no meio dos teus irmãos como tu, ou seja, como Moisés. E para o último dia, o ministério de Moisés, como das 2 oliveiras, volta. E porei as minhas palavras em sua boca. Onde Deus coloca suas palavras? Na boca do profeta que ele envia. Por isso Pedro disse, e a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Por isso Jesus, o que falava, ele dizia que não falava de si mesmo, mas que como o Pai lhe mostrava, assim ele falava ao povo. Portanto, não eram as palavras de um homem, mas as palavras de Deus, o qual estava neste homem. E porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Por isso, Jesus, o que falava não eram palavras humanas, mas a palavra de Deus. E, consequentemente, estas palavras são palavras de vida eterna. Minhas palavras são espírito e são vida, disse Jesus. E disse, o que ouve minha palavra e crê no que me enviou tem vida eterna. E não virá a condenação, mas passou de morte à vida. São João capítulo 5, versículo 24. E agora, é necessário que o ser humano consiga esta palavra de vida eterna. A palavra de Deus para o tempo que corresponde viver para alimentar sua alma, para que viva eternamente. E vejam o simples que é tudo. Onde vamos encontrar a palavra de Deus para o tempo que nos corresponde viver? Ele coloca a sua palavra do profeta mensageiro que ele envia.
E quem é o profeta mensageiro que ele estará enviando neste tempo final? Pois que eu diga o mesmo Jesus. Em Apocalipse 22, versículo 16, Jesus diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Portanto, nele, Cristo estará colocando sua palavra na boca desse profeta mensageiro e no coração desse profeta mensageiro. Esse é quem come o livro, o título de propriedade, o livro dos 7 selos, e tem a mensagem profética do último dia. Mas a qualquer que não ouvir as palavras que ele falar em meu nome, eu lhe pedirei conta. No livro dos Atos, capítulo 3, versículos 22 ao 23, São Pedro, falando desta profecia, diz: eu o exterminarei do povo, ou seja, que é cortado do povo de Deus e perde o direito a pertencer ao povo de Deus e, consequentemente, também perde o direito à vida eterna. Por quê? Porque não escutou a voz de Deus, a palavra de Deus para o tempo que lhe correspondeu viver. E suas palavras são espírito e são vida. Pedro disse: tu tens palavras de vida eterna. Essa é a palavra que alimenta nossas almas. Esse é o alimento espiritual para a nossa alma. Essa é a comida espiritual para a nossa alma. Não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E agora, dá-lhes vós de comer a todas as demais pessoas desta palavra. Dá-lhes vós de comer. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E nos use grandemente neste último dia, dando de comer às multidões de pessoas que têm fome e sede em suas almas, não de pão, nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus correspondente a este tempo final. Que Deus multiplique suas bênçãos para vocês. Que Deus os prospere espiritualmente e materialmente. Ele lhes proveja tudo o que vocês necessitam para dar de comer às pessoas em todo este território, onde vocês estão e em outros territórios também. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus continue abençoando a todos aqui com os valentes do filho de Davi e com os que trabalham na imprensa e com os que trabalham também em gravações. Que Deus os abençoe grandemente a todos e os use nesses trabalhos em sua obra. Damos graças ao nosso Pai Celestial. Estaremos cantando